Em um cenário marcado por desafios estruturais, desigualdade no acesso aos serviços e a crescente pressão das mudanças climáticas, o saneamento de A a Z traz uma visão estratégica sobre os caminhos para a universalização e as soluções mais promissoras para tornar os sistemas mais resilientes, eficientes e sustentáveis. E para falar sobre escassez hídrica, nós recebemos aqui no estúdio da TV Água e Saneamento Mônica Porto, que é uma das principais referências nessa área e vai falar um pouquinho sobre isso com a gente aqui. Mônica, seja muito bem-vinda. Você, além de professora da USP, é também diretora da AB São Paulo. Bem-vinda. Isso, muito obrigada. Bom, Mônica, primeira pergunta, né? Você tem uma trajetória marcada pela integração entre ciência e gestão. Como que você vê a engenharia? Que contribuição ela poderia dar para a gente para enfrentar os desafios estruturais do saneamento no Brasil, especialmente diante dessas mudanças climáticas? Olha, eu acho que a questão de adaptação às mudanças climáticas é hoje um dos principais temas da engenharia, um dos principais temas de quem trabalha nessa área. Uma das principais consequências das mudanças de temperatura, do aquecimento, é a mudança do padrão de chuva. Então, é de se esperar, portanto, que os sistemas de abastecimento público sejam afetados. Uma hora, de repente, surge um ano mais seco, meio inesperado, e a gente vai ter que estar adaptado a essas variações. Então, essa eu acho que é uma grande contribuição da engenharia, porque há inúmeras frentes abertas para ter essa questão da adaptação. Quando a gente fala de abastecimento público, por exemplo, hoje reservação é um tema muito importante. Quer dizer, a gente precisa ter água armazenada para sobreviver aos períodos secos. Quer dizer, isso vale desde o início do sistema, quando a gente constrói as barragens de abastecimento. Isso passa pela existência de reservatórios de distribuição nas cidades e passa, no fim, até a caixa d'água da casa da gente. A reservação, ela é um item essencial nessa questão das mudanças climáticas. E há outros desafios em que a engenharia pode entrar também. Por exemplo, reuso da água, equipamentos poupadores, tem uma série de assuntos que podem ajudar a gente nesse processo de adaptação. E fala-se já numa escassez hídrica no estado de São Paulo, na região sudeste, neste primeiro semestre de 2026. Quais foram os grandes aprendizados e do ponto de vista de tecnologia? O que a gente aprendeu lá em meados de 2014, que foi quando a gente teve a última grande crise hídrica? O que a gente aprendeu e que pode ser implantado agora, nesse momento? Os meteorologistas estão falando nesse ano num super El Niño, né? E esse super El Niño, a gente sabe que chove mais no sul e menos no nordeste, mas nós aqui no meio do caminho, a gente variam as consequências do El Niño. Então é possível que a gente tenha uma seca, e eu acho que a gente precisa estar preparado para isso. O que a gente aprendeu com aquela seca de 2014, 2015, uma foi a questão de reforço dos sistemas, né? Então, a Sabesp, por exemplo, inaugurou um novo sistema produtor, que foi aqui o São Lourenço, para abastecer a região oeste da região metropolitana. A Sabesp construiu a interligação entre um reservatório da Bacia do Rio Paraíba do Sul, o reservatório do Jaguari, com o reservatório do Sistema Cantareira, para ter uma comunicação entre as duas bacias para poder passar água como reforço do sistema Cantareira. Isso tudo já está em operação. Além disso, a própria flexibilidade operacional, a interligação dos sistemas, tudo isso foram aprendizados da seca de 2014 e 2015 e que foram implantados. Agora, tem outras coisas que são ações que precisam ser feitas continuamente, mas com mais intensidade na hora da seca, que é principalmente a chamada população. A população precisa contribuir. Não ao desperdício de água, não pode ter desperdício de água.
precisa economizar água mesmo. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante de divulgação, de trabalhar com a população, para que a população se engaje na economia, como se engajou lá atrás. Lembra que todo mundo falava de botar um balde junto com o chuveiro, ou de pegar água da máquina de lavar roupa para depois... A população se engajou de fato naquela época. Era constrangedor, por exemplo, lavar o carro na rua. Lavar o carro na rua, molhar o jardim, né? Tudo isso. Então, a população se engajou. E isso, em primeiro lugar, precisa ser uma ação permanente. Quer dizer, a população precisa continuamente economizar água, né? Mas na hora em que a gente tem a questão da seca, aí a coisa pega, é isso mesmo. Quer dizer, a população precisa se engajar. E aí é comunicação mesmo, comunicação pública, campanhas. E, Mônica, o Brasil ainda convive com desigualdades no acesso à água e ao esgotamento sanitário. Na sua avaliação, quais os principais entraves para universalizar o saneamento e como superá-los? Hoje a gente tem um déficit menor na água, né, menor no abastecimento de água, e tem um déficit importante na questão do saneamento. Aqui eu acho que a gente tem duas questões que são difíceis de resolver, até mesmo sob o ponto de vista técnico. Uma é o saneamento da área rural, então que é alguma coisa que é muito caso a caso, quer dizer, que tem que ser olhado muito, assim, de uma forma muito precisa, porque cada caso é um caso. E o abastecimento dessas populações dispersas e distantes não é simples. E o segundo gargalo são principalmente as áreas periféricas das grandes cidades brasileiras. Então, o déficit habitacional brasileiro é uma coisa importante, e essas populações que foram se instalando da maneira como dava, porque precisavam ter um abrigo, uma casa, criou uma desorganização nas áreas urbanas. E essa desorganização é difícil de ser enfrentada do ponto de vista saneamento, que é uma infraestrutura que precisa ser colocada no local. Então, normalmente, os investimentos para resolver nessas áreas são maiores, mais demorada a sua implantação e mais complexa. Na parte de água é mais fácil, mas na parte de esgoto é um tremendo de um desafio. Então, e isso precisa ser atacado, quer dizer, há formas de resolver, ainda que mais caras, e esse vai ser o principal gargalo, esses dois pontos vão ser os principais gargalos para a gente alcançar a universalização até 2033. Para finalizar, como pesquisador e referência na área, né, que inovações ou caminhos você considera mais promissores para tornar os sistemas de água e saneamento mais resilientes, eficientes e sustentáveis no futuro? Olha, um primeiro ponto é a gente reconhecer o desafio da adaptação ao novo padrão climático. Quando a gente reconhece esse desafio, nós precisamos começar a ter soluções, como são o caso de algumas soluções que foram implantadas aqui em São Paulo na seca 2014-2015, que é a gente ter redundância de sistemas. Então, o que é redundância de sistema? A gente tem o step no carro, né? Então, a gente carrega uma roda a mais para na hora que furar o pneu, a gente ter um pneu para rodar. Então é uma redundância, a gente tem uma coisa a mais que a gente usa pouquíssimo tempo, mas que quando precisa está lá para atender a gente. Pensando em transporte público, a linha circular, né, em grandes cidades europeias. Também tem isso. Então a gente precisa ter... Agora, essa redundância em sistemas de água, ela não é tão fácil de ser feita e principalmente ela exige investimentos elevados. Mas isso é uma coisa que a gente precisa pensar nessa redundância, né? A gente tem falado muito da importância da caixa d'água nas casas. Porque a importância da caixa d'água nas casas é que se eu tenho uma caixa d'água que dá, por exemplo, para 2 dias de consumo, se eu tiver falta de água, eu tenho uma reserva
de 2 dias de consumo. Quer dizer, tudo isso é redundância, quer dizer, tudo isso são coisas que precisam ser pensadas, né? Do ponto de vista de tecnologias mais avançadas, um aspecto, principalmente no setor industrial, que é muito importante, é a discussão sobre reuso de água. Então, reuso de água é um tema que vai crescer muito daqui para frente, tanto para o abastecimento de indústrias. A Sabesp hoje, por exemplo, já tem linhas de reuso de água abastecendo várias áreas, várias indústrias. Com a mesma tecnologia de reuso de água, a tecnologia de dessalinização. Fortaleza hoje tem um projeto muito importante sendo implantado para dessalinização. Se fala em dessalinização aqui para o Guarujá, em São Paulo, para atender o pico de verão. Então, essas novas tecnologias, que são tecnologias normalmente baseadas em uso de membranas para separação do sólido do líquido, isso é uma tecnologia que vai crescer muito nas próximas décadas, porque ela é uma boa alternativa para fechar esse circuito e diminuir o desperdício. Muito bem. Bom, muito obrigado, Mônica Porto, por essa aula aqui para nós, em nome da TV Água e Saneamento e também da ESABESP. Nós agradecemos a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. E obrigado a você também que acompanhou mais uma edição do Saneamento de A a Z. Acompanhe aqui todos os nossos conteúdos no nosso canal no YouTube. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!